O que significa viver sujeito à autoridade da palavra de Deus? Em primeiro lugar, significa que estamos sujeitos à vontade de Deus em nossa vida pessoal. Jesus disse: "Sede santos, porque eu sou santo." Levítico 27. Temos que ser santos homens e mulheres de Deus. Temos que viver em nossa vida pessoal o que pregamos. Uma vida disciplinada, devota, uma vida longe dos vícios, da mentira, do ódio, da fraude, do prejuízo, da cobiça e da luxúria. O mundo hoje busca homens e mulheres santos que vivam sujeitos à palavra de Deus, porque as pessoas não escutarão o que temos a dizer se as nossas palavras não estiverem de acordo com a nossa atitude, a nossa maneira de viver, as nossas relações pessoais. Em segundo lugar, estamos sob a autoridade da palavra de Deus nos nossos relacionamentos sociais. Como cristãos, não somos pessoas isoladas. Somos parte da sociedade com todas as suas dificuldades, problemas e esperanças. A Bíblia tem muito a dizer no tocante à justiça social e à conduta social. Este é um campo rochoso e o cristão sabe disso. A sociedade humana está afetada pelo pecado e sabemos que todo o esforço que fazemos para melhorar a sociedade será sempre imperfeito, incompleto. Não vamos construir uma utopia na Terra. Por que não? Por causa da natureza humana. O pecado nos impede de edificar um paraíso na Terra, mas devemos trabalhar em prol da justiça social. Isso nos mandam as Escrituras. Temos que fazer tudo quanto está ao nosso alcance para desfrutar de uma vida pacífica e livre, uma vida com dignidade humana. Haverá um novo céu e uma nova terra quando Jesus Cristo em pessoa virá para estabelecer essa utopia que todos nós sonhamos, esperamos e almejamos. Esse dia está para chegar, porque só Cristo pode mudar os corações. Mas isso não quer dizer que devamos descuidar das responsabilidades sociais e políticas. Cristo se interessa pela pessoa no seu total, incluindo a sociedade em que vive. Muitos dos grandes reformistas sociais do século XIX, em vários países, foram inspirados por cristãos evangélicos. Mas chegou o tempo em que muitos esqueceram que o Evangelho tem uma dimensão vertical e outra dimensão horizontal. Hoje, isto já está mudando, e rapidamente os evangélicos estão novamente proclamando, por um lado, o evangelho equilibrado de salvação pessoal, e, por outro lado, de responsabilidade social, colocando tanto a sua ação quanto a sua responsabilidade social sob a autoridade das Escrituras. Em terceiro lugar, estamos sob a autoridade em nosso serviço. Foi Deus quem nos chamou a servir. Não temos a liberdade de escolher o lugar nem a forma em que vamos servir. Sempre me maravilha ver a diversidade de dons que Deus tem dado à igreja. Todas as pessoas têm recebido um dom de Deus. Pode ser que você seja agricultor, trabalhador, médico ou professor, mas tem recebido um dom do Espírito Santo. Paulo aconselha que desperte o dom de Deus que há em você. 2 Timóteo 1:6. Qual é o seu dom? Jonas tentou escapar da autoridade de Deus em seu ministério. Mas o que é que Deus fez? Providenciou um peixe que o fizesse regressar. Jeremias tentou fugir da autoridade da palavra de Deus para o seu ministério, mas não podia mais conter-se. Jeremias 29 nos diz: "Não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome." Quer dizer, estou farto de falar a respeito de Deus, de admoestar este povo para que se arrependa, porque o julgamento se aproxima. Mas logo ele se refaz e acrescenta:
mas há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de contê-lo e não posso mais. De fato, ele tinha que continuar a dizer ao povo a mensagem de Deus. Eu sei que muitos de nós hoje temos momentos de desalento, ocasiões em que desejaríamos não ter a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo. Mas nós estamos sob suas ordens. É Deus que nos tem chamado. Estamos sujeitos à sua autoridade. Em quarto e último lugar, estamos sob a autoridade da palavra de Deus quanto à mensagem. A mensagem não é nossa, ela é de Deus. Por isso, o nosso testemunho e a nossa pregação devem ser fundamentalmente bíblicos. Se a mensagem não se basear na palavra de Deus, estará constituída pelas nossas ideias e opiniões. Seremos como profetas no tempo de Jeremias. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14:14. Deveríamos ser, pelo contrário, como o apóstolo Paulo, procurando proclamar apenas e tão somente a palavra de Deus. Ele disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1, 2 e 5. Tive o privilégio de pregar este evangelho em todos os continentes e na maior parte dos países do mundo. E tenho descoberto que quando apresento a simples mensagem do evangelho de Jesus Cristo com autoridade e simplicidade, citando a palavra de Deus, ele toma essa mensagem e de modo sobrenatural a faz penetrar no coração humano. É uma mensagem sobrenatural, uma autoridade sobrenatural, um poder sobrenatural. É o poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que em cada audiência para a qual eu falo, quando sou fiel na apresentação da mensagem de Cristo, existem algumas pessoas cujos corações Deus tem preparado. Como servo de Jesus Cristo, eu digo a você: pregue a palavra. O Senhor considerou que a oração era mais importante do que o alimento, já que a Bíblia nos relata horas antes da refeição matinal. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Para o Filho de Deus, a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara: e reunia muitas pessoas para ouvi-lo e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava. As horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com seu Pai Celestial significavam muito mais para o nosso Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. De maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras um não. Então, o que podemos dizer sobre as orações sem resposta? A Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem.
A Bíblia afirma em Deuteronômio 28:15: Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandatos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês. Quem sabe você não recebe resposta para sua oração devido a um pecado oculto. Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. A Bíblia declara: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4:3. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse: e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mateus 6:5. A oração não se limita às posturas religiosas tradicionais, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Quando orarem, a postura corporal não é tão importante quanto a atitude do seu coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração. Porém, isso tudo tem uma importância relativa. A oração é simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos grandes santos fechavam seus olhos para orar era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas exclusiva e completamente em sua comunicação com Deus. Não obstante, não está descrito em nenhuma parte das Escrituras que é importante fechar os olhos, mesmo que ajude a desenvolver uma atividade correta de oração. A pergunta seguinte que muitos fazem é: a quem foi dito que ore? As Escrituras nos dão a resposta: a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando diz: em toda parte. É possível que outros perguntem também: quando devemos orar? As Escrituras dizem: sempre. A oração é um mandato, um dever, um privilégio. Na era moderna em que estamos vivendo, aprendemos a dominar o poder da poderosa catarata do Niágara e tirar proveito para o nosso uso. Aprendemos a manter os vapores presos em caldeiras e liberar o seu enorme poder para impulsionar nossas máquinas e fazer avançar os nossos trens. No entanto, são poucos os que aprenderam a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus Todo-Poderoso. A seguir, examinemos então objetivamente o que a Bíblia diz sobre a oração eficaz. Em primeiro lugar, a oração é para os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Deus tem uma responsabilidade especial para com seus filhos. E a menos que tenhamos ingressado para a família de Deus mediante um novo nascimento, não temos direito de pedir favores a Deus. Cristãos recém-convertidos me dizem: não sei orar, não conheço as palavras adequadas. Quando os nossos filhos estavam aprendendo a falar e encontravam dificuldade para achar a palavra correta,
tentavam de todas as maneiras que eu e minha esposa pudéssemos entendê-los. E os erros que eles cometiam faziam com que nós os amássemos ainda mais. Portanto, são mais valiosas para mim aquelas primeiras tentativas de conversação dos meus filhos do que as palavras da maioria dos adultos que falam a mim sem dificuldades ou erros. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser feita com fé. Palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos 11, 24. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz, e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3, 22. Se você quer que a sua oração chegue até Deus, submeta-se, entregue a Ele suas vontades, e então Ele, o Senhor, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome de Jesus Cristo. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Porque não somos dignos de nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, aproximemo-nos ao trono da graça. Hebreus 4, 14 e 16. Em quinto lugar, devemos desejar conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse, meu Pai, se não for possível retirar este cálice de mim sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Mateus 26, 42. A oração faz com que nos adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus, para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem às nossas vidas pessoais, mas também nos abençoa por estarmos de acordo com os planos de Deus. E, finalmente, a oração deve ser para a glória de Deus. A oração modelo ensinada por Jesus é concluída com as seguintes palavras: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que as nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus a glória e a honra. A Bíblia ensina que a popularidade perante o mundo significa a morte. As ferramentas mais eficazes de Satanás são a conformidade e o comprometimento. Ele sabe que um homem plantado no meio de um povo pagão é capaz de fazer com que muitas pessoas se voltem para Deus e declarem: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. As palavras do apóstolo Paulo, já não vivo de acordo com as regras deste mundo, pesam e significam muito para nós hoje em dia. Como espada afiada, estas palavras cortam, expondo o nosso modo de viver. Não são palavras amáveis, são ordens com tom de batalha. Separam os débeis dos fortes. Mas são palavras que inspiram e necessitamos escutá-las ainda hoje. Primeiro, não moldemos nossas mentes segundo este mundo, de acordo com a sua propaganda, a sua conversação, a sua filosofia. O mundo executa uma gigantesca tarefa de lavagem cerebral. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente, o cristão vive assediado por publicidade secular e mundana.
Anúncios que proclamam que o homem elegante prefere tal marca de uísque, dando a entender que os que não bebem uísque não são pessoas de bom gosto. Muitos espetáculos, inclusive no domingo, são dirigidos a quem tem sede de violência, sexo e desrespeito à lei. Parece que um cérebro poderoso e diabólico rege os assuntos deste mundo, e que o seu objetivo principal é lavar o cérebro dos crentes para que se amoldem a este mundo. As coisas do mundo ameaçam contaminar a corrente de pensamento cristão. Satanás estará batalhando para distrair você cada hora de se dedicar a ler a Bíblia e a orar. Mas por cima desse estrondo, podemos escutar a voz das Escrituras, que nos diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nós, cristãos, não devemos nos amoldar às ansiedades do mundo. Há muitos cristãos que torcem as mãos dizendo: que desastre este mundo! A Bíblia nos diz que o mundo e seus desejos passarão, e que ele perecerá num cataclismo de julgamento. Nós, cristãos, devemos ser luz no meio das trevas. E a nossa vida deve mostrar tranquilidade, paz e gozo no meio da frustração, da confusão e da desesperança. Em segundo lugar, não devemos nos amoldar ao mundo no físico. Este nosso corpo está destinado a ser templo do Espírito Santo. Não devemos nos prostrar perante os templos de Baal. Devemos apresentá-lo completo a Deus, como sacrifício vivo. O nosso vestir, as nossas atitudes e os nossos atos devem ser todos para a honra e a glória de Cristo. O propósito de Deus para nós é que nos amoldemos à imagem do seu Filho. O mundo pode pressionar, tentando deformar-nos, mas Cristo nos disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em terceiro lugar, não devemos nos moldar ao mundo no aspecto social. O mundo tenta nos absorver, metendo-nos em sua sociedade secular e moldando-nos à sua imagem mundana. Mas Cristo nos estimula a não nos ajustarmos a esses critérios. Disse sobre os que creem nele: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17:16. Uma grande parte da nossa conversação é mundana e não espiritual. É fácil copiar os hábitos do mundo e passar as noites falando de política, de esportes, modelos de automóveis ou espetáculos da moda. Muitas vezes, esquecemos que acerca da santa conversação devemos edificar-nos uns aos outros e que devemos ocupar-nos das coisas celestiais e não exclusivamente das terrestres. É certo que Jesus comeu com publicanos e pecadores, mas ele não se deixou ser absorvido e moldado pelo grupo. Ao contrário, ele aproveitou cada oportunidade para apresentar a verdade espiritual e levar as almas da morte para a vida. Os nossos contatos sociais devem ser não apenas agradáveis, mas também úteis, como oportunidades para compartilhar a nossa fé com aqueles que ainda não conhecem a Cristo de perto. Em quarto e último lugar, não devemos nos moldar ao mundo quanto ao aspecto espiritual. Não devemos ajustar-nos àquele que o mundo define como religioso, mas devemos esforçar-nos para cumprir o que Deus exige para sermos seus discípulos. Nos tempos de Isaías, nenhuma nação era tão religiosa quanto Israel.
O templo, estava sempre cheio. O sangue dos sacrifícios fluía no altar. O povo observava estritamente as festas religiosas, e na casa de Deus ressoavam as orações. Mas o culto de Israel carecia de profundidade, de devoção genuína. A nação estava deteriorando a moral, apesar de que as multidões enchiam o templo. Pela boca de Isaías, Deus então disse: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e as convocações de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Isaías 1:13. Logo, Isaías indicou ao povo como voltar a obter o favor de Deus. A este povo, que era membro da igreja, a este povo que tinha sido educado de acordo com as formalidades das suas leis religiosas, mas que não vivia corretamente durante a semana. Isaías os advertiu acerca do castigo divino. Logo, disse-lhes como se purificar do seu pecado. Isaías disse: Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã branca. Isaías 1:16, 18. Há milhares de pessoas que não se entregam a Jesus Cristo porque se moldaram ao mundo. Temem ser chamados de fanáticos ou de puritanos. Mas o cristão verdadeiro não é conformista. Assim, apelo aos cristãos de todas as partes que se tornem seguidores fiéis de Jesus Cristo, que não se amoldem ao mundo, mas antes, dia após dia, se transformem na própria imagem da pessoa de Jesus Cristo.